Passei o verão trabalhando de babá para ganhar um dinheiro extra. No começo, só perguntei na escola se alguém precisava de uma babá para os irmãos ou se eles conheciam alguém que pudesse estar interessado. Comecei a cuidar de crianças de famílias que eu conhecia, mas, eventualmente, precisei de mais dinheiro, então coloquei um anúncio no Craigslist. Não demorou muito para que eu recebesse uma resposta. A família morava nos subúrbios, mas o que me incomodou foi o quão perto da mata a casa deles ficava e o fato de que eles não tinham vizinhos. Fiquei um pouco apavorada no começo, considerando o fato de que eles eram estranhos com uma cabana na floresta, mas decidi superar o medo pelo dinheiro. A casa era uma cabana aconchegante, limpa, com um jardim nos fundos que tinha um portão que levava a uma trilha na floresta. Eles tinham pequenas lanternas penduradas no jardim e um balanço bem no fundo. A sala de estar tinha uma janela grande que dava diretamente para a floresta, e durante o dia o cômodo era banhado de luz solar. A cozinha ficava ao lado, com o balcão voltado para outra janela enorme, cercada por vasos e trepadeiras e placas idiotas como "Lar é onde a família está" ou "Nesta casa nós dizemos desculpe". No andar de cima, eles só tinham os 2 quartos. O sótão era um espaço minúsculo, cuja janela também dava para a floresta. A criança era bem quieta. Honestamente, eu não gostava nem desgostava dele. Tentei formar algum tipo de opinião, mas ele simplesmente não se destacava de forma alguma. Ele não era malvado ou teimoso, mas também não era um doce. Ele devia ter uns 5 ou 6 anos, então eu simplesmente o colocava para dormir rápido e depois perambulava pela casa. Sempre fui curiosa sobre quem me contratou, e sei que não é exatamente recomendado, mas eu simplesmente revirava as coisas das pessoas quando me sentia entediada. Deve ter sido por volta da meia-noite daquela noite que eu lentamente puxei uma das gavetas do quarto principal. Esta tinha todos os tipos de bugigangas, moedas, cadernos, alfinetes, botões. Esta família gostava de colecionar coisas inúteis e deixá-las espalhadas pela casa, e eu gostava de explorá-las. Enquanto eu estava examinando esta pequena estátua de cerâmica de um cavalo, eu a movi, percebendo que o luar batia em sua porcelana de ângulos diferentes. Eu questionei se deveria simplesmente pegar ou não. Eles iriam notar? Meu peito apertou e minha boca se abriu. O cavalo não estava mais banhado pelo luar, porque esta sombra enorme o havia coberto e estava dançando em sua porcelana. Olhando um pouco ao redor, percebi que a sombra ocupava metade do quarto. Não conseguia distinguir a silhueta ou o que poderia ter feito. Parecia tão inesperado que o medo me invadiu e me congelou. Alguém estava na janela. Sei que poderia ter sido um pássaro, essa é a explicação racional, e eu poderia ter resolvido todas essas dúvidas simplesmente olhando para cima, mas eu não fiz. Porque, e se não fosse um pássaro? Fiquei parada por tanto tempo sem saber o que fazer, até que passou e o cavalo foi iluminado novamente pelo luar. Dei um suspiro de alívio e coloquei o cavalo no meu bolso. Eu não sabia na época, mas esse teria sido meu primeiro contato com isso. Algo me fez parar de bisbilhotar e simplesmente descer as escadas. Liguei a TV e me enrolei no sofá. Em algum momento da noite, ouvi um rangido lá em cima. Sei que não deveria ter me assustado tanto, mas ainda fiquei com medo, então fui verificar. A casa estava escura e silenciosa, e os 2 quartos, um de frente para o outro, estavam vazios. Vazios? Onde a criança foi? Jason? Minha voz rasgou o silêncio e me senti como uma intrusa destruindo a quietude da noite. Jason, onde você foi? Continuei tendo a sensação de estar sendo observada, então me virei, fixando meu olhar na porta do sótão que agora estava aberta. Meu instinto me dizia para simplesmente ir embora, mas minha cabeça, agora girando, se recusava. E se tivéssemos um intruso? E se ele tivesse levado o Jason? Se eu tivesse apenas olhado para cima na janela quando a sombra passou, agora eu saberia com o que estava lidando. Se eu tivesse apenas tido coragem de encarar. Minha voz soou muito mais fraca do que da primeira vez, mas eu ainda tinha que tentar. Jason? Sim?
A resposta foi quase imediata e vindo do sótão. Estranho. O que ele estava fazendo lá? Coloquei meu pé no primeiro degrau da escada. O que você está fazendo aí? Tá muito tarde. Seus pais vão chegar em breve. Degrau após degrau, tentei ajustar meus olhos à escuridão. O sótão estava realmente escuro em comparação com o resto da casa e eu conseguia distinguir um raio de luz que traçava esta pequena silhueta. Jason, você tá aí? O que você tá fazendo? Você tá me assustando. Finalmente, cheguei a ele e coloquei minhas mãos em seus minúsculos ombros, mas ele não respondeu. Ele estava apenas olhando para fora da pequena janela, para a floresta. O que está acontecendo? Perguntei. O que você está olhando? Sentei ao lado dele e olhei para fora da janela, para a floresta. Havia uma parte de grama começando da casa, perfurada por árvores. Quanto mais você ia, mais densas as árvores ficavam, até que você descobriria que estava completamente cercado pela floresta, incapaz de ver o céu de tão apertados que os galhos se fechavam ao seu redor. A floresta começava no jardim e engolia o horizonte como uma massa escura, misturando-se ao céu. A janela emoldurava esta escuridão, este vazio sufocante, e me fez sentir como se tivéssemos chegado ao fim do mundo, e se ousássemos nos aventurar na floresta, simplesmente cairíamos da borda do mundo. E ali estava Jason, apenas olhando. O que você está vendo? Ele simplesmente não respondeu, então decidi descobrir por mim mesma. Estudando a paisagem, nada em particular se destacava. Claro, eu só precisava prestar mais atenção. Sim, quanto mais você olhava, mais movimento você via. Pássaros, animais, até mesmo o vento arrebatava os galhos e as folhas, a grama balançando suavemente, e então as sombras eram a próxima coisa que você notava, essas manchas que se moviam para sempre no chão. Eu poderia ter ficado olhando para fora por anos. Talvez seja por isso que Jason não estava se movendo. Há algo na noite que te mantém acordado. O que você acha que espreita por aí? Perguntei a ele, brincando. Onde? Na floresta? Sim. Minha mãe. Pisquei algumas vezes. Isso foi perturbador. Quero dizer, crianças dizem coisas estranhas. Mas por que ele responderia a isso? Era uma piada de sua mãe? Ele estava tentando ser engraçado? O que você quer dizer? O que espreitar significa? Espreitar significa... Bem, quando você espera ou se move lentamente na escuridão porque não quer ser visto. Então, tipo, se escondendo? Sim, mas você está espreitando quando também quer fazer algo ruim, assim como os animais espreitam antes de atacar, ou monstros. Adicionei, tentando assustá-lo. Então, o que você acha que espreita por aí na floresta? Minha mãe. Ele respondeu novamente. Meu corpo se tensionou. Isso não é engraçado. Eu não quero ser engraçado. Por que você diria isso? Sua mãe. Essa é uma piada antiga e ela deixou de ser engraçada há muito tempo. Eu não tô brincando. Ok, vamos dormir. Sua mãe não pode estar espreitando por aí. Eu a vi e ela é bem legal. Não sei o que ela te contou, mas ela não come gente. Ela tá com seu pai agora e eles vão voltar para casa em algumas horas. Se eles descobrirem que você não tá dormindo, vou levar muita bronca por isso. Bronca? Não conte para seus pais que eu disse isso. Vamos descer. Eu tô falando a verdade. O quê? Ela é um vampiro? Você sabe que algo estava parado na janela mais cedo? Eu realmente não me importava muito com o que estava dizendo, porque na minha cabeça tudo tinha uma explicação lógica. Jason, no entanto, arregalou os olhos. Sim, poderia ter sido ela. Pare! Eu tô falando sério. E o que ela quer de nós? Ela quer me comer? Estávamos agora no quarto dele, e eu o havia colocado na cama. Estava de costas para a janela, de frente para o corredor que agora havia se tornado muito mais assustador do que o esperado. Ela não quer te comer. Que ótimo, eu tenho um gosto horrível. Boa noite. Tentei me levantar e sair, mas ele me agarrou. Espere, não vá, olhe para mim.
O quê? Agora? Eu quero te contar sobre um sonho que tive. Esse sonho que me acordou, mas você tem que prestar atenção. Ok? Então, no meu sonho, eu estava no jardim e eu estava com sede, e você estava lá também. E você tentou ir embora, mas havia muitos arbustos ao redor, e você se perdeu, e eu encontrei esse fantoche. Odeio quando as pessoas me contam sobre seus sonhos, mas fiquei sentada ali, ouvindo, de frente para Jason, de costas para a janela. Não porque a história dele fosse interessante, não porque eu gostasse de estar ali, porque enquanto ele me segurava ali, seus olhos continuavam a olhar para a janela, e eu via a sombra cobrir seu rosto. Porque ele insistiu que eu olhasse para ele, mas na realidade ele não queria que eu me virasse. Então eu ouvi, até que ele terminou sua história abruptamente quando o luar atingiu seu rosto novamente. Obrigado pela história, foi muito interessante. De nada. Boa noite. Boa noite. Passei a próxima hora no outro quarto, mexendo no pequeno cavalo de porcelana. Essa criança era muito mais corajosa do que eu pensava. No silêncio, continuei tentando distinguir sons distintos e desconhecidos, mas não obtive sucesso. A casa havia adormecido, e a noite havia se tornado sem incidentes. Seus pais chegaram logo depois. Coloquei o cavalo no meu bolso e desci para recebê-los. Ele foi bonzinho, Keith? Sim, o melhor, não se preocupe. Reparei nos dois, da cabeça aos pés, suas roupas, maneirismos, expressões faciais, mas principalmente a mãe. Você foi boa? Perguntou o pai brincando. Espero que sim, respondi. Eles queriam me levar para casa, mas insisti em pegar minha bicicleta. Fechei a porta atrás de mim, mas em vez de ir embora, fui para o quintal. Só queria ver alguma coisa. Subindo na cerca, cheguei ao telhado da varanda, bem ao lado da janela do quarto, esperando ver algum sinal de algo, qualquer coisa. A janela estava coberta de arranhões, mas nada revelava o que havia estado ali. Fiquei parada ali por um tempo, não sei porquê. Os pais tinham ido dormir e Jason provavelmente estava dormindo no quarto dele também. Estudei o jardim daquele ângulo, depois a floresta, quieta como um rato. Então o quarto onde os pais estavam dormindo. Depois disso, não me lembro como cheguei em casa. Nem acho que peguei minha bicicleta. Só corri freneticamente até que minhas pernas sangrassem. Nem gritei. Não olhei para trás, nem parei. Só corri até chegar na minha casa e bater na porta. Minha mãe atendeu, irritada, e eu corri por ela, direto para o meu quarto. Me cobri com o meu cobertor e comecei a digitar isso, porque enquanto eu estava observando os pais dormirem, algo chamou minha atenção. No corredor, o que eu pensei ser um cabide de roupa se moveu de repente. Ele estava parado ali tão quieto que nem me preocupei em notar, até que desapareceu do meu alcance. Depois apareceu novamente. Esta silhueta óssea e retorcida se arrastou para o quarto e ficou parada ao lado da mãe, que estava dormindo. Parecia estranho, como um humano que havia morrido de fome, com olhos arregalados e braços tão longos que arrastavam atrás dele quando ele andava. Ele simplesmente ficou ali, observando os pais, depois levantou um dedo ósseo e começou a contar. Fiquei parada ali, congelada, assistindo a este show horrível, para sempre marcado na minha cabeça. Ele continuou contando, contando. Estava tão assustada para me mover que teria ficado olhando para sempre. Só que algo mais aconteceu que me fez entrar nesta corrida exaustiva. Ele me viu.